Uma entrada especial para falar sobre a votação em relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acaba, então, ali, né, praticamente já encerrada esta possibilidade, 4-1, voto, então, ex-presidente Jair Bolsonaro fica inelegível a partir de agora. Estamos aí acompanhando, através da TV Justiça, a ministra Carmen Lúcia, que acabou de deferir aí o 4º voto para a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-la. Mídias sociais e poderia reverberar, portanto, em detrimento da normalidade e da legitimidade das eleições. Este o quadro e, por isso mesmo, até mesmo quanto às preliminares que eu estou acompanhando, ministro relator, mas eu faço apenas 3 observações no meu voto, transcrevo todas, mas faço observação. Primeiro, sobre o que se alegou não sendo pertinente que a Justiça Eleitoral tratasse deste assunto, fosse competente para esta impugnação, este questionamento. Quanto a este dado, eu teço considerações mais específicas no meu voto, acompanhando as relações de Vossa Excelência e a conclusão. A Justiça Eleitoral é competente por determinação constitucional, por definição legal, porque estamos aqui a tratar de uma ocorrência comprovada, não contestada, que teria, de alguma forma, tisnado ou poderia tisnar, e é isso que se averigou, que se investigou e que se julgou até aqui, ou que está em julgamento, a normalidade, a legitimidade do pleito eleitoral e, eventualmente, poderia ser considerado contrário aos princípios constitucionais. E estes são expressos e de aplicação desde 5 de outubro de 88, como está no artigo 37 da Constituição. Portanto, a Justiça Eleitoral é competente e, em meu voto, senhor presidente, senhores ministros, eu até faço um rebuscamento um pouco maior. Há muito questionamento, até porque nós julgamos com alguma frequência esse tipo de ação, basicamente em relação a casos ou municipais, que se dão nos municípios, e até mesmo estaduais. E claro que é sério, é grave como todo julgamento, porque um eleitor precisa de saber por que ele poderia ter votado ou por que ele votou, e neste caso não foram poucos os votos, quase 50 milhões de votos não são poucos, é preciso saber por que estamos julgando e como estamos julgando. Estamos julgando para cumprir um dever constitucional que é a jurisdição. Não se escolhe, não se quer, e não é boa nem fácil a função de julgar. Ela é necessária, e é neste sentido que a competência da Justiça Eleitoral é fixada e estamos desempenhando um dever. Também vi alguns questionamentos, não da parte da defesa aguerrida, e devo dizer, muito eficiente defesa do doutor Tarcísio, como é também a do autor, doutor Valber, que a Justiça Eleitoral não deveria estar a cuidar desse tema, considerando que já houve as eleições e que os eleitores já se manifestaram. Na sessão de terça-feira, o ministro relator já tinha feito referência que, no Estado Democrático de Direito, é preciso ter aceitação e é preciso ter, e mesmo aquela que é manifestada nas urnas, mas é preciso ter cumprimento do direito, senão não se teria um Estado de Direito. E o papel do Poder Judiciário é basicamente este, segundo o modelo estabelecido em lei. Não é escolha, não é decisão do Judiciário. O Judiciário aplica a lei. Nós já tivemos modelo, presidente, até 2010, em que a pessoa poderia, até mesmo numa prisão, ser eleito. Era essa a lei e era aplicada. E só para fazer a lembrança deste estado de normatividade que nós tínhamos, em 2004, um suposto ou que tinha sido denunciado como mandante de 3 crimes de homicídios de fiscais do Ministério do Trabalho e um motorista foram assassinados. O suposto mandante ou denunciado foi preso, as eleições aconteceram, ele recebeu 72% dos votos, este caso que ficou conhecido tragicamente como chacina de Unai, fez com que o ministro Sepúlveda Pertence, ministro desta casa, 2 vezes presidente, um dos maiores brasileiros que nós temos, dizia, será diplomado e será empossado, porque essa é a lei, não compete à Justiça Eleitoral, embora também tenha havido muito questionamento como é que se deixava alguém preso ser eleito
porque a legislação previa e era este o limite da justiça eleitoral. Por causa de coisas como essa, é que mais de 1,5 milhão de eleitores brasileiros, cidadãos eleitores, porque tem que mostrar o seu título de eleitor, formularam e propuseram um projeto de lei que foi encaminhada e votada pelo Congresso Nacional, a 4ª Lei de Iniciativa Popular, a Lei Complementar 135, a chamada Lei de Ficha Limpa, que alterou este quadro porque não era considerado aceitável pelos eleitores brasileiros. E hoje, exatamente por conta dessa mudança, uma das exigências é que se atenda, agora na forma da lei complementar, nos termos previstos, para que o legislador atuasse, e foi eleito em Estado pelo povo brasileiro, como eu disse, com a lei da ficha limpa, estabelecendo exatamente o que nós estamos aqui cuidando como fundamento jurídico da decisão agora tomada, que é, ou do julgamento formulado, que é a aplicação do artigo 22, basicamente nos incisos 14 e 16 da Lei Complementar 64, com as alterações que foram formuladas. Portanto, é competente a Justiça Eleitoral e competência, no caso do espaço estatal, não é um querer, não é um poder no sentido de que pode ou não, é um dever e assim nós estamos cumprindo. Apenas para ficar devidamente explicado. Um outro dado que também chama atenção, ministro Benedito, diz respeito à dilação do objeto, Vossa Excelência se debruçou, os ministros que votaram antes de mim também, que teria havido aqui um alargamento do objeto. Isso, a despeito de ter feito uma análise muito minudente do que foi apresentado pela nobre defesa, mas não me convence exatamente porque aqui se tinha desde o início uma investigação posta sobre um quadro, uma ocorrência, e foi isso que foi feito, e a legislação estabelece que essa investigação será feita para considerar as circunstâncias, as condições, os indícios e as provas. Isto é literal na lei, e foi isso que a Corregedoria fez e que apresentou com todo o rigor para a sequência do julgamento. E também um último dado, daquelas preliminares que já foram devidamente cuidadas pelos juízes que me antecederam, que uma das testemunhas não teria sido ouvida. Em primeiro lugar, não se comprovou a imprescindibilidade dessa testemunha. Em segundo lugar, nós temos uma legislação e uma jurisprudência amplamente, fortemente consolidada, no sentido de que o juiz haverá de verificar a pertinência das provas que são requeridas, até porque, senão, alguns julgamentos não acabariam nunca mais se fosse ficar à vontade, ao luto de uma das partes. Enfim, eu estou acompanhando nas preliminares, senhor presidente, o ministro relator, faço isso pormenorizadamente, com detalhamento no voto. E no mérito, apenas para afirmar, eu me baseei no enquadramento jurídico, no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Brasileira, que trata, como eu acabei de dizer, exatamente da possibilidade ou da necessidade de se garantir a normalidade e a legitimidade das eleições contra abuso no exercício de cargo, função ou emprego público. E esta lei é a Lei Complementar número 64, em cujo artigo 22 se tem esta possibilidade de ajuizamento de uma ação de investigação judicial eleitoral, como estamos fazendo. Os fatos são incontroversos, a reunião aconteceu, foi convocada pelo então presidente da República, que é aqui o primeiro investigado. O teor está disponibilizado, está nos autos, foi examinados por todos, foi transcrito, não houve negativa de que aquilo tenha acontecido. E nos autos se contém, primeiro, como se deu a organização desta reunião. Esta reunião não, se afirmou muito, e a defesa dizia que não tinha conteúdo eleitoral. Eu não vou fazer a leitura porque já foi feito em várias ocasiões, presidente, mas o presidente, no monólogo, e se tratava efetivamente de um monólogo, porque ele falou, não houve perguntas, não houve inscrição para perguntas, foi apenas uma exposição. Nessa exposição à vida, se tem exatamente que teria havido a convocação no dia 13 de julho, quarta-feira, para a segunda-feira, quando se deu a reunião. Não se contou, e se fala muito neste caso, que houve no discurso muitos ataques ao Poder Judiciário, basicamente na figura de alguns dos seus integrantes, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, mas
Até mesmo a leitura e o estudo dos autos mostra que sequer o Poder Executivo, os órgãos do Poder Executivo foram respeitados. Por decreto, por norma expressa, a organização desses eventos se dá quando se trata de ato de governo, exatamente ao Itamaraty. E perguntado, e já foi lido aqui mais de uma vez, o então ministro das Relações Exteriores, Carlos França, diz que não sabia, não participou, que apenas foi instado para oferecer tradução. Enfim, esta organização se deu por um grupo que seria um grupo pequeno, ligado ao então presidente da República, com um objetivo muito específico que fica claro no sentido de apresentar no seu monólogo o que lhe parecia apropriado, a despeito de nem sempre o que parece uma coisa é lícito, principalmente quando se tem a comprovação objetiva, formal e contundente de que se tratou de um monólogo no qual se teve a autopromoção, que é comprovada pelas transcrições que foram feitas e aqui lidas no voto do ministro relator, também ontem no voto do ministro. Aí estamos ouvindo, então, né, as definições, as explicações da ministra Carmen Lúcia. Foi a 5ª ministra a votar, né, deferindo, então, o voto dela para a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, TSE e Tribunal Superior Eleitoral, formando maioria nesta sexta-feira para determinar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A ministra Carmen Lúcia, que neste momento está aí discursando, né, já adiantou realmente aí o acompanhar o relator para a declaração de inelegibilidade do ex-presidente e com a absolvição de Braga Neto, que era vice aí na chapa junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros acataram, então, a ação que foi apresentada pelo Partido Democrático Brasileiro, PDT, em agosto do ano passado, contra uma reunião, né, de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada. Essa reunião teria acontecido em julho do ano passado. Na ocasião, Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas e à atuação do Supremo Tribunal Federal e, inclusive, do Tribunal aí Superior Eleitoral. A Corte Eleitoral já havia formado maioria para absolver o general Braga Neto, que era, na época, então, o vice-presidente, era o candidato a vice-presidente na chapa. Perdão, fazendo aqui, então, uma correção, Braga Neto era o vice-candidato, era candidato a vice na chapa, né? O antigo ex-vice-presidente era o general Hamilton Mourão na ocasião. Porém, então, Braga Neto, que faria aí a parte da chapa de Jair Bolsonaro, foi, então, absolvido. Os ministros que votaram até o momento, então, entenderam, na visão deles, ali no resumo, que o candidato a vice, né, no caso o Braga Neto, não tinha relação com os fatos apresentados ali, como eles o acusam, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acolheram o argumento apresentado pela defesa de que não houve participação direta ou indireta de Braga Neto neste evento. 4 ministros, então, já tem aí um voto com o de Carmen Lúcia, 4 ministros a favor da inelegibilidade. Vamos lá, Benedito Gonçalves, o relator, Floriano Marques, André Ramos Tavares e agora, então, a ministra Carmen Lúcia, dando aí o 4º voto, colocando fim, né, exatamente de uma possível reversão para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que só teve o voto a favor, né, a ele, foi de Raul Araújo. Então, com a decisão, ficará inelegível por 8 anos contados a partir do pleito de 2022. O ex-presidente perderá ali, né, o direito de concorrer a 3 disputas eleitorais, 2024, 2026 e 2028. Os advogados de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, já adiantaram aqui que vão tentar recorrer ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, né, isso só será possível depois que todos os recursos forem apresentados na Corte Eleitoral. No caso, então, a defesa deve apresentar os chamados embargos de declaração, que possibilita, né, no caso que o réu conteste alguma contradição ou omissão no julgamento. O recurso, no entanto, não tem poder para alterar a decisão e não suspende a eventual inelegibilidade, ou seja, né, ele não tem aí como reverter essa inelegibilidade. O relator da ação, Benedito Gonçalves, que foi o primeiro ali, né, a trazer o voto, votou pela inelegibilidade do ex-presidente,
Depois tivemos, então, os demais que o acompanharam, e agora a Carmen Lúcia dando aí o quarto voto, colocando, então, fim aí, pelo menos por 8 anos, a uma possibilidade de tentativa de volta de Jair Bolsonaro ao poder. A gente segue nessa programação, inclusive, né, especial neste momento, repercutindo mais sobre esta decisão. Aproveito que estávamos aqui com o professor Marcos Vinícius de Freitas, quero voltar com ele para a gente falar um pouco mais sobre este assunto. Professor, queria entender, né, em primeiro lugar, qual que é a sua avaliação, o que isso, de fato, impacta na política brasileira? Paulo, eu não gosto muito de comentar sobre política nacional, justamente por causa do momento político que a gente enfrenta no país. Eu acho isso péssimo para a democracia, por 2 motivos. Em primeiro lugar, isso é um desestímulo a qualquer pessoa a servir como presidente do país. Porque você sabe que uma das coisas mais importantes da democracia é o processo de transição de um grupo para o outro. E quando você observa claramente nesta situação, você tem, embora o presidente Bolsonaro tenha as suas enormes limitações como chefe de governo e como chefe de Estado, porque cometeu erros atrozes, particularmente na questão da pandemia, e a gente já conversou sobre isso no passado, dizendo que os presidentes que se manifestaram contra a pandemia ou foram inefetivos não foram eleitos, não foram nem reeleitos. Então, não foram reeleitos, né, no caso, na América Latina inteira. Então, houve esses vários equívocos no processo. O fato de ele ter esvaziado a Lava Jato, o fato de ter tido aqueles constantes embates inúteis com relação à questão da urna eletrônica, tudo isso. Então, isso desqualifica. Mas, quando você tem, numa democracia, um grupo ganha, o outro perde, se você reparar, no Reino Unido, por exemplo, você não começa esta caça às bruxas. E o que nós observamos é que, infelizmente, a partir dos Estados Unidos, a mesma coisa tem se reproduzido no Brasil, aliás, com muito maior intensidade. Porque as alegações contra o presidente Trump são de outra natureza. Aqui não. Aqui se quer tirar o cidadão do processo eleitoral por uma reunião que aconteceu no Palácio do Planalto, uma reunião que não tinha nenhuma razão para ser, completamente equivocada, mas que não tinha nenhum escopo. Aliás, foi a reunião mais mal compreendida da face da Terra, porque ela estava sendo feita. Porque parece que era uma tentativa de fazer um quid pro quo ali com relação ao ministro Fachin, que tinha feito a mesma coisa. Então, eu acho que esse tipo de situação foi completamente equivocado. Mas nessa história toda, isso é insuficiente para você tirar um cidadão do processo de competição e do processo eleitoral por 8 anos, vindo de um tribunal, e eu não gosto de criticar aqui os tribunais, mas um tribunal que é representado, no caso do impeachment da Dilma, por uma situação e uma criação estrombótica com relação ao direito, né? A lei dizia claramente que a Dilma ficaria inelegível e não poderia exercer cargo público. E aí, de repente, numa criação, num processo criativo fora do normal, fez uma alteração completamente estranha. Então, o que a gente observa é que, infelizmente, o que tem acontecido no Brasil é que o império da lei passou a ser a questão do império de quem está no poder e não mais o império da lei. E isso é claramente um processo de perseguição política. Não é, isso aqui é importante de enfatizar, a mesma situação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha caso de corrupção. Estava claro isso, não é? Nessa situação. É diferente desse caso aqui. Então, nós estamos aí flertando com uma situação política que é ruim. E eu vejo que, se nós quisermos ter bons presidentes da República, este tipo de perseguição política, como a gente observa nos últimos anos, não facilita e não permite a ascensão de quadros bons para a presidência do país. Professor, Bolsonaro é a principal liderança da oposição, né? A gente vê nas urnas, inclusive, a expressa quantidade também de votos dele, vamos dizer assim, né? Foi ali uma disputa muito acirrada entre os dois líderes, né? Ele agora, né, diante dessa situação, a direita sai enfraquecida ou você acredita que possa abrir possibilidade de termos aí outras frentes, até outros nomes que seriam ofuscados caso Bolsonaro ainda, né, tivesse aí, no caso, o direito de continuar essa disputa? É difícil você chamar o presidente Bolsonaro de grande líder da direita, até porque
de alguma forma, a ascensão da direita no poder veio em razão de um desconforto ou de um cansaço com aquilo que a esquerda, representada tanto pelo PSDB como pelo PT, representava. Então, ele vem neste processo. Só que o que a gente notou é que se transformou num processo de ascensão da direita numa questão populista, de ascensão e de determinadas lideranças, e uma ênfase muito grande na figura do Bolsonaro. E isso é ruim para qualquer movimento político, quando ele se constrói. Então, o grande problema é que a gente começou a observar que a direita no Brasil, quando saiu do armário, né, ela saiu assim extremamente, de uma maneira até difícil de entender, porque você tinha radicais com ideias extremamente radicais, até os liberais nesta variação desse espectro político. Só que o que se deu luz ao fim do dia foi ao pessoal que vinha muito mais radicalmente, com as ideias completamente estapafúrdias no contexto internacional e no contexto nacional. Então, o que a gente nota nesse processo todo é de que o presidente Bolsonaro poderia ter sido uma grande liderança, foi justamente por um cansaço do PT, mas que, de alguma forma, não soube administrar a sua posição e o seu legado. Porque, de alguma maneira também, Paula, esvaziou muito daquilo que estava acontecendo. Eu sempre reconheço que, e gosto de dizer que o Supremo que prendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o mesmo que liberou Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? Então, se você pensar, o que mudou ali? Obviamente, foi um esvaziamento de todo o processo da Lava Jato, a questão da falta de manifestação popular. Então, não sei se Bolsonaro sai fortalecido como gostaria de sair fortalecido, semelhantemente àquilo que mitificou o presidente Lula nesse processo. Por dois motivos, né? Em primeiro lugar, Lula conseguiu se manter presente na vida política do Brasil porque ele tinha auxílio das cortes brasileiras. Não é? Como você imagina um presidiário dando entrevistas para a TV internacional? Ou como você imagina ele escolher onde ficaria preso? Ou como você imagina uma situação em que se entraria com mais de 400 mandados de segurança, não, habeas corpus, aliás, para que ele fosse liberado? E de fato, ali foi mais uma colônia de férias do que efetivamente uma questão de prisão. Então, e por que isso aconteceu? Porque o presidente Lula e a presidente Dilma, ao longo do processo dos 13 anos de poder, indicaram simplesmente 8 ministros da Suprema Corte. E, embora a gente possa dizer que não haja aí uma dívida de gratidão, quando a gente observa as reuniões em Brasília, a gente nota que existe este relacionamento que não é o mais republicano possível. Então, Lula continuou presente na vida política brasileira. O presidente Bolsonaro não tem o mesmo tipo de respaldo. E eu acho que se o processo dele for na Suprema Corte no Brasil, a não ser que haja ali uma manifestação ou coisa parecida de apoio a ele, eu acho difícil que ele consiga reverter algumas coisas, justamente porque ele não fez a blindagem que o Partido dos Trabalhadores fez e construiu ao longo dos anos. Que essa blindagem, né, trazia ali, acho que uma força maior dentro do judiciário, né, professor? Para entender um pouquinho mais, né, o atual governo teria agora uma sombra a menos, talvez, em relação... A gente viu que durante todo este período, né, ficou ali em muitos momentos o próprio presidente Lula ainda no palanque, né, falando ali, ainda fazendo algumas comparações, alguns ataques ao ex-presidente Bolsonaro. Você acredita que isso, neste momento, traz aí para o atual governo uma sombra menor? Essa polarização que a gente viu perde força ou não? Ou pode, de fato, dependendo da força de Bolsonaro, se ficar intensa, se manter intensa essa polarização? Continua, Paula. Isso a gente vai aprender do caso do presidente Bill Clinton. O presidente Bill Clinton nos Estados Unidos, depois de eleito, ele passou 8 anos em campanha e num processo de vilificação do concorrente. Então,
ele ganha até mais argumentos para dizer, olha, ele foi condenado. Aquilo que não se permitia falar a respeito do presidente Lula quando foi preso vai ser amplamente difundido neste processo todo e vai ser constantemente relembrado para a opinião pública brasileira com relação a isso. Então, nesse processo todo, o que eu acredito é de que a polarização tenderá a continuar e é justamente acreditando que na repetição, não é? E isso a gente aprende que uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Você vai ver que estas situações serão repetidas, de tal forma que você passa a constituir aquilo como uma memória corrente. E o grande problema que você tem nessa história toda, Paula, é de que nós temos, globalmente falando, memória curta. E a memória curta é o grande elemento que, de alguma forma, fomenta a possibilidade de repetição de erros. Então, como a gente esquece muito rapidamente das coisas, nós tendemos a repetir os mesmos erros ao invés de cometer novos erros. Então, quando nós olhamos para esse processo todo, obviamente que a repetição vai ser aquela tentativa de influenciar as pessoas a acreditarem de que foi um período difícil da política brasileira e que simplesmente não pode ser repetido, e é nesse sentido que a repetição vai ser importante aí para polarizar ainda mais o cenário. E, de alguma forma, também, na repetição, extirpar a concorrência. Professor, neste momento a gente está aí, então, com o ministro Cássio Nunes Marques, que vai fazer o voto dele. Vamos, então, acompanhar, né, o discurso agora do ministro Cássio Nunes Marques, lembrando, né, que foi aí, né, promovido a ministro no governo de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir agora o voto, então, do ministro neste momento. Documento de identidade para votar, que divide os dois principais partidos, republicanos se põem a favor e democratas contra, temos aqui a identificação biométrica do eleitor como exigência para habilitar a urna. A posição de destaque global não impede que o sistema seja constantemente aperfeiçoado. Em verdade, é a permanente busca por melhoria que garante a posição de vanguarda da justiça eleitoral. Nesse mistério, o TSE funciona como moto perpétuo de aprimoramento, promovendo adaptações constantes, tanto na seara eletrônica do voto quanto na regulamentar. Quanto a essa última, tive a oportunidade de encaminhar a sugestão ao então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que, para minha satisfação, vieram a ser chanceladas pelo plenário desse Tribunal Superior por ocasião da atualização da Resolução 23.673/2021 TSE, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, promovida pela Resolução 23.687/2022. Sublinho, entre as inovações executadas no último pleito, que nosso presidente, ministro Alexandre de Moraes, pôs em prática projeto piloto de teste de integridade com biometria, realizado nos locais de votação tradicionais, que obteve 100% de aprovação. A expressa referência a esse quadro de excelência, para além de dar o devido reconhecimento ao trabalho desta justiça especializada, serve para alertar que o objeto deste julgamento não é, sob nenhuma hipótese, o sistema eletrônico de votação. O fato que desafia a atenção deste Tribunal Superior, conforme exposto na inicial e no voto do relator, é se o evento realizado pelos investigados nas dependências do Palácio do Planalto configura abuso do poder político e ou uso indevido dos meios de comunicação social, com gravidade suficiente para justificar as graves penas estabelecidas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. A segunda premissa de meu voto é destinada a alertar tanto a sociedade como as partes da presente ação que não está em julgamento simpatia política por qualquer dos contendores do processo eleitoral ocorrido em 2022. Como brilhantemente exposto pelo ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do recurso contra a expedição de diploma 671 Maranhão, que findou por cassar o então governador do estado do Maranhão, Jackson Lago, esta justiça especializada, apesar de tratar de disputas eleitorais, não considera, abro aspas, quizilas políticas e peculiares de longo ou curto período histórico, mas a materialidade dos fatos sobre os quais devemos decidir. Prossigo. Conclui Sua Excelência para assentar que a lei é para ser aplicada, salvo a hipótese de manifestar-se, em cada caso, situação de exceção e, mesmo então, ela resulta aplicada desaplicando-se. Passo a análise da presente AIGE. O relator apresentou a seguinte síntese do que está em apuração. Em verbis. A ação tem como causa de pedido fático o alegado desvio de finalidade da
de reunião havida em 18 de julho de 2022, na qual o primeiro réu, no exercício do cargo de presidente da República, teria se utilizado de encontro com embaixadores de países estrangeiros para atacar a integridade do processo eleitoral, especialmente disseminando desordem informacional relativo ao sistema eletrônico de votação. Aponta-se que o discurso se insere em estratégia de campanha voltada para o descrédito ao sistema eletrônico de votação e que o evento contou com a cobertura da empresa Brasil de Comunicações, EBC, sendo amplamente divulgado nas redes sociais do candidato à reeleição, potencializando o efeito danoso das declarações proferidas na condição de chefe de Estado. Ocorre que a citada reunião com embaixadores, veiculada na inicial como suficiente para que a procedência da AIGE, não é o único elemento fático para a formação de seu entendimento. Sua Excelência propõe, para análise deste plenário, quadro mais amplo, em que o evento realizado no dia 18 de julho de 2022 somam-se outras 4 transmissões ao vivo realizadas pelo primeiro investigado, as denominadas lives, que ocorreram em 27 de julho de 21, 4 de agosto de 21, 5 de agosto de 22 e 12 de agosto de 21. Todas essas transmissões foram objeto de inquérito administrativo 0600-371-71, sob a relatoria do corregedor. Transcrevo, no que interessa, o fundamento utilizado no voto para refutar a resistência dos investigados quanto à consideração desse quadro ampliado. Antes de prosseguir, saliento que os investigados buscaram, de certa forma, encapsular a reunião de 18 de julho de 2022, esperando que ela somente fosse analisada em uma primeira camada, estática, que não alcançasse a prática discursiva do primeiro investigado e a contextualização do discurso. Dessa linha, empenharam-se, sobretudo, ao inquirir testemunhas em demonstrar que não houve distribuição de material de propaganda, pedido de votos ou comparação entre candidaturas. Ainda enfatizaram que diplomatas sem nacionalidade brasileira, pessoas sem direito ao sufrágio no Brasil, sequer em tese, poderiam ser influenciadas a votar no candidato à reeleição. Essa abordagem não merece guarida em uma ação de investigação judicial eleitoral brasileira. Pessoas sem direito ao sufrágio no Brasil, sequer em tese, poderiam ser influenciadas a votar no candidato à reeleição. Essa abordagem não merece guarida em uma ação de investigação judicial eleitoral. Em primeiro lugar, a tese já foi vencida, mesmo no debate, sobre a ocorrência de propaganda irregular anterior ao registro. No julgamento conjunto das representações 0600-543-83, 0600-550-68, 0600-556-75 e 0600-741-16, relatora ministra Maria Cláudia Buchianeri. A Corte superou argumentos a respeito da inexistência de elementos explícitos de propaganda como pedido de votos, para condenar o então presidente da República em razão da projeção antecipada de sua candidatura por meios insidiosos. Conforme constou do voto da relatora naquele feito, a manipulação de fatos, como forma artificial de angariar apoiamentos mediante indução em erro, comprometendo o direito de todos e todas a obter informação minimamente íntegras, tudo isso com ataques que colocam o próprio jogo democrático em risco, é conteúdo que extrapola a liberdade discursiva, que ofende o artigo 9º da Resolução 23.610 de 2019 e que, portanto, qualifica-se como comportamento proscrito, seja durante a campanha, seja durante a pré-campanha, configurando propaganda antecipada e irregular. Certo, portanto, que esta Corte, por seu órgão colegiado, já reconheceu a conotação eleitoral do evento realizado no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 22. Em segundo lugar, ainda que não tivesse havido esse prévio pronunciamento, nítido que o argumento da defesa recai sobre um aspecto pontual que sequer foi considerado na construção da causa de pedir pelo autor. A petição inicial, em momento algum, contempla a afirmação no sentido de que houve pedido de votos dirigidos a embaixadores estrangeiros ou outra forma explícita de propaganda. A imputação de caráter eleitoreiro ao evento se baseia em uma alegada amarra discursiva entre o teor da fala do então presidente da República e sua estratégia de campanha à reeleição. Assim, o fato de não ter havido ato típico de propaganda eleitoral ou o discurso não ser proferido por uma plateia presencial de eleitoras e eleitores não afeta a causa de pedido aduzida nesta AIGE, sob qualquer ângulo. Em outras palavras, embora a ausência de pedido de votos e de capacidade eleitoral ativa dos embaixadores seja incontroversa, isso não afeta a imputação inicial e não leva a concluir pela regularidade do evento de 18 de julho de 22. Inequívoco, portanto, que é pertinente aprofundar o exame das camadas discursivas da fala de Jair Messias Bolsonaro na ocasião.
Volto eu. Para além disso, o relator também sublinha que esses elementos de provas adicionais foram submetidos ao contraditório e ampla defesa. Tenho, com as devidas vênias do relator e daqueles que o acompanharem, compreensão diversa a respeito da questão. Desde logo, anoto que o reconhecimento por parte do TSE, por meio de representações de propaganda eleitoral antecipada, de que a reunião com os embaixadores se trata de ato eleitoral, não implica juízo definitivo sobre o tema, tampouco autoriza o alargamento do que descrito na inicial. Na verdade, entendo que a conotação eleitoral do evento poderia, inclusive, vir a ser afastada no julgamento que ora realizamos. Isso porque, conforme afirmei, todas as questões discutidas na AIGE podem e devem ser renovadas por ocasião do julgamento de mérito. Ademais, todos os efeitos de propaganda seguem rito sumaríssimo, incompatível com a cognição vertical que deve ser levada a feito nas ações que podem resultar na cassação de registro e ou diploma. Com relação à ampliação objetiva dos fatos em apuração, entendo que esta possibilidade somente seria admissível por expressa autorização legal, sabidamente inexistente, ou ainda se houvesse firme jurisprudência deste Tribunal Superior. No tocante aos precedentes do TSE, é inevitável que se tenha como referência o julgamento realizado na AIGE 194358-DF, AIME número 761 e representação 846, todas da redatoria do ministro Napoleão Nunes Maia, em que este tribunal, por maioria, acolheu a preliminar para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições iniciais e extrapolaram as causas de pedidas demandas. Quanto ao que se convencionou chamar de julgamento da chapa Dilma Temer, o TSE expressamente afirmou no que interessa que: a linha J. Assim, no direito eleitoral, o juiz eleitoral, ao exercer o seu poder-dever de iniciativa probatória na busca da verdade real, precisa observar os freios impostos pela Constituição, quanto à duração razoável do processo, pela legislação eleitoral, quanto ao prazo decadencial das ações eleitorais e pelo Código de Processo Civil no que concerne ao princípio da congruência. K. Estas ações são de direito estrito, que não podem ser conduzidas pelo procedimento civil comum ordinário e exigem prova pré-constituída para a retirada de candidato investido em mandato de forma legítima pelo voto popular. O curtíssimo prazo para a realização de atos processuais eleitorais busca preservar a soberania popular, ou seja, o voto manifestado pelo titular da soberania e o exercício de mandato de quem ganhou a eleição democraticamente nas urnas. Preliminar acolhida para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições iniciais e extrapolaram as causas de pedidas demandas. Prossigo. Guardo compreensão de que esse caso, por tratar especificamente de abuso nas eleições para o cargo de presidente da República, deve ter prevalência quando da visitação de nossa jurisprudência. Dessa forma, a análise que faço do caso está centrada tão somente na reunião realizada pelo investigado, Jair Messias Bolsonaro, ocorrida em 17 de julho de 2022, em que foram proferidas inúmeras afirmações em desfavor do nosso sistema eletrônico de votação. Ainda quanto ao arcabouço fático probatório, esclareço que as demais lives, bem como os outros elementos probantes trazidos pelo relator, não serão descartados. Conhecerei desses elementos em razão da autorização legislativa contida no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, a prescrever que: o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Entretanto, a cognição destes fatos será feita a partir dos limites estabelecidos na inicial. Cumpre reconhecer, desde logo, que, independente da forma como será feita a análise das provas existentes nos autos, não há um único elemento que vincule o segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, candidato a vice-presidente da República, aos fatos em apuração. Durante toda a instrução probatória, não há menção a seu nome, nem sequer como ouvinte do evento com os embaixadores, de forma que, ainda que se cogite o provimento da AIGE, considerando que os investigados perderam a eleição, não há sanção a ser aplicada ao citado investigado. Retornando à análise do evento dos embaixadores, não se pode olvidar que sua realização não está deslocada dos fatos que marcaram o último ano do mandato do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ora investigado. O Corregedor-Geral descreve, com precisão, o fato que, na sua concepção, serviu como gatilho para a realização do encontro. Em verbis:
disse Sua Excelência. Em 31 de maio de 2022, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, discursou na abertura do evento sessão informativa para embaixadas, o sistema eleitoral brasileiro e as eleições de 22. O objetivo principal do encontro era informar aos diplomatas de países estrangeiros a respeito das eleições brasileiras em seus múltiplos aspectos, inclusive acerca da tecnologia utilizada. É fato notório que o discurso acima transcrito teve significativa repercussão em veículos de imprensa, com ênfase a alguns dos trechos destacados, e com isso logrou ser mais uma oportunidade para a Justiça Eleitoral conclamar a sociedade e a buscar informações confiáveis sobre as urnas eletrônicas. Não obstante, a mensagem despertou no primeiro investigado uma reação. Também ele, na qualidade de presidente da República e chefe de Estado, faria um evento direcionado à comunidade internacional. Está demonstrado nos autos que a reunião de 18 de julho de 2022 no Palácio da Alvorada foi planejada como resposta à sessão informativa para embaixadores realizada pelo TSE. Sua Excelência, em seguida, atesta que a instrução do feito chancela essa conclusão. Prossegue Sua Excelência. A prova testemunhal confirmou essa dinâmica. Carlos Alberto França, então ministro das Relações Exteriores, afirmou categoricamente que a ideia de reunião de 18 de julho de 22 partiu da Presidência da República e não de seu ministério, e que tinha por objetivo permitir ao presidente, que é quem conduz a política externa, apresentar seu ponto de vista sobre o sistema de votação. Disse ainda que isso ocorreu após um briefing no TSE e que foi isso que se julgou ser papel da Presidência da República também se manifestar diretamente. No que diz respeito à concepção do encontro, as três testemunhas ouvidas a respeito da reunião de 18 de julho de 2022, Carlos França, Ciro Nogueira e Flávio Viana Rocha, apresentaram relatos basicamente de meros espectadores. Em uníssono, disseram que não auxiliaram o ex-presidente na preparação do material, que não foram chamados a discutir a abordagem e que desconheciam o teor da apresentação. E isso, embora tenham sido arroladas pela defesa com a justificativa de que, diante de suas relevantes funções desempenhadas, os aspectos da dinâmica da reunião seriam por eles conhecidos de forma particular. Digo eu, sublinho que adiro integralmente a análise fática delineada pelo relator quanto a esse ponto. De fato, o órgão investigado entendeu violada a competência privativa estabelecida no artigo 84.7 da Constituição, que dispõe caber à presidência manter relações com estados estrangeiros, e, movido por esse sentimento, realizou evento com os representantes desses estados para, na sua visão, apresentar elementos que considerava importantes relacionados à eleição brasileira, especialmente ao sistema de votação e aos agentes públicos responsáveis por administrá-lo. Considero relevante, antes de promover análise vertical do teor das declarações, com as quais desde logo manifesto minha completa discordância, que o ex-presidente há muito demonstra seu descontentamento com o sistema eletrônico de votação. O papel de principal antagonista do sistema, contudo, nem sempre foi desempenhado pelo órgão investigado. Rememoro que, entre idas e vindas, o voto impresso tem ocupado a pauta do Congresso Nacional por mais de 2 décadas. Apenas 3 eleições após a adoção do voto eletrônico, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 10.408 de 2002, que, ao acrescentar um parágrafo 4º ao artigo 59 da Lei das Eleições, estabelecia que a urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático sem contato manual em local previamente lacrado após conferência pelo eleitor. A disposição foi revogada pela Lei 10.740 de 2003, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No segundo mandato, o próprio presidente Lula sancionou a Lei 12.034 de 2009, em cujo artigo 5º constava expressamente: fica criado, a partir das eleições de 2014, inclusive o voto impresso conferido pelo eleitor. Em 19 de outubro de 2011, o Supremo Tribunal Federal implementou medida acauteladora na ação direta de inconstitucionalidade 4.543, relatora ministra Carmen Lúcia, suspendendo a eficácia do citado artigo 5º. Em 2014, o tribunal julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade do preceito. Em outras palavras, com mais ou menos ruído, o debate sobre a impressão do voto é uma discussão quase tão antiga quanto a própria urna eletrônica. As infundadas críticas à confiabilidade do sistema ganharam corpo por ocasião da reeleição da presidente Dilma Rousseff. O então candidato derrotado no pleito, Aécio Neves, chegou a protocolizar a ação neste tribunal, requerendo a realização de auditoria especial para o segundo turno da eleição presidencial.
PET 1855-20, relator ministro Dias Toffoli. Após o fracasso da petição, que foi classificada pela Procuradoria-Geral Eleitoral como aventura, foi aprovada no Congresso Nacional a Lei 13.165 de 2015, que, sob a liderança do então senador por Minas Gerais, trouxe em um de seus dispositivos a determinação de que o TSE deveria providenciar a impressão do voto. A presidente Dilma Rousseff vetou o preceito e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, ou seja, o voto impresso foi aprovado 2 vezes pelo Legislativo Federal. Atendendo a pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.889-DF, relator ministro Gilmar Mendes, suspendeu com efeitos ex-tunc, em 6 de junho de 2018, a eficácia do artigo 59A, acrescido à Lei 9.504 de 97, e o declarou inconstitucional em 16 de setembro de 2020. O voto impresso, que já estava em fase de implementação, foi abandonado pelo TSE. Tivemos ainda a tentativa de aprovação da PEC 135, apresentada em 2019, que tornava obrigatória a expedição de cédulas físicas. A proposta recebeu 229 votos favoráveis e, não tendo alcançado o quórum mínimo, deixou de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, apesar de contar com o apoio expressivo da base do governo liderado por Bolsonaro. Ademais, os artigos 223 e 224 da Resolução TSE 23.669, de dezembro de 21, estabelece o rito para impugnação do resultado geral das eleições presidenciais no âmbito desta Corte. Esta regra também foi prevista no âmbito das Cortes Regionais pelo artigo 217 do mesmo normativo. O fluxo prevê a possibilidade de impugnações e reclamações sobre o processo de votação. A jurisprudência da Justiça Eleitoral historicamente afasta alegações de fraude no processo eletrônico de votação, porquanto normalmente revelam um mero inconformismo com o resultado da eleição e destituídas de fundamento jurídico. Nesse sentido, recurso especial eleitoral 1581/79, relatora a ministra Carmen Lúcia, publicado no Diário de 6 de setembro de 2010 e colacionando também alguns escolhos dos regionais brasileiros. Faço esse breve resgate histórico para apenas ilustrar que temas desses jaéis há muito têm sido discutidos. Contudo, é inegável que o investigado passou a ostentar protagonismo no debate relativo ao voto impresso, seja porque se elegeu presidente do país em 2018, seja pela forma enfática com que usualmente propõe suas objeções. Como já afirmei, tenho como irrefutável a integridade do sistema eletrônico de votação. Nada obstante, retornando ao objeto desta ação, considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento sob investigação não se voltou a obter vantagem sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição. O discurso de fraude no processo eleitoral mencionado na reunião objeto desta AIGE sequer foi objeto de impugnação no momento oportuno no âmbito desta Corte, conforme rito estabelecido nos artigos 223 e 224 da Resolução TSE 23.669 de 2021. Da análise que faço do arcabouço probatório, o investigado buscou, com o evento, em última análise, promover confrontação pública com o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Corrobora esse entendimento a própria resposta formulada pelo eminente ministro, que corretamente usou toda a estrutura do TSE, bem como as entidades parceiras de checagem de fatos, para rebater ponto a ponto as declarações do então presidente da República a respeito do sistema de votação eletrônico. Fosse uma declaração de conotação eleitoral em sentido estrito, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, jamais se colocaria em posição de altercação com o notório pré-candidato ao pleito que se avizinhava. Apresento por relevante resumo dos fatos que sucederam à reunião do dia 16 de julho de 2022, também extraído do voto do eminente relator. No mesmo dia do evento, o então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, rebateu a fala do então pré-candidato, tendo sido seguido por todas as agências de checagem parceiras do TSE. 2. Em 23 de agosto de 2022, o então corregedor eleitoral, ministro Mauro Campbell, deferiu medida liminar para que, em 24 horas, as plataformas YouTube, Facebook, bem como EBC, promovessem a retirada de quaisquer conteúdos relacionados com a reunião. 3. Em 26 de agosto de 2022, tanto o Google quanto o EBC informaram que a liminar havia sido cumprida, tendo o primeiro informado que o vídeo indicado na inicial havia sido retirado do ar pelo próprio usuário. 4. Também no dia 26 de agosto, o Facebook
informou que o conteúdo tido por ilícito havia sido indisponibilizado, tanto em sua plataforma como no Instagram. 5. Em 9 de setembro de 2022, a decisão liminar foi referendada in totum pelo plenário do TSE. Em síntese, o item da reação institucional levada a feito pelo TSE reforça a concepção de que o evento com os embaixadores deve ser inserido nesse confronto institucional entre o então presidente da República e o Tribunal Superior Eleitoral, em razão de uma imaginária disputa pelo comando das eleições diplomáticas brasileiras. O entendimento que tenho, com renovadas vênias ao relator e aos que pensam de forma diferente, é reforçado pela doutrina e pela jurisprudência deste Tribunal Superior. Transcrevo por relevante as palavras de Rodrigo Lopes Írio. Conforme dispõe o inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizaram. O dispositivo não torna superada a exigência da potencialidade lesiva, como uma primeira leitura da regra pode sugerir, mas apenas substitui a aludida expressão pela gravidade das circunstâncias. O relevante, em caso, é a demonstração de que o fato teve gravidade suficiente para violar bem jurídico que é tutelado, qual seja a legitimidade e normalidade das eleições. Vale dizer, é bastante claro que a gravidade, como critério de aferição do abuso do poder, apresenta uma característica de correlação com o pleito, ou seja, tem por necessário examinar o fato imputado como abuso de poder e perscrutar a sua relação com a eleição. Digo eu, as palavras-chave no texto são legitimidade e normalidade das eleições. Ocorre que os atos que podem compuscar esses bens jurídicos, ao menos da seara eleitoral, sempre deverão ter por prisma o pleito em sentido estrito, ou seja, a disputa entre os contendores pelo voto do eleitor. Em outras palavras, é abusivo o ato que viola a isonomia entre os candidatos e ou a liberdade do eleitor de exercer seu voto segundo suas convicções e preferências. Não há espaço, ao meu sentir, de incluir na interpretação do dispositivo situações outras que não se relacionem diretamente com a disputa do voto, porquanto estaríamos fazendo clara extrapolação da própria competência desta justiça especializada. No ponto, cumpre fazer distinções importantes entre o caso dos autos e o julgado no RO 060-3975-98 Paraná, relator o ministro Luiz Felipe Salomão, em que o plenário deste tribunal proveu o recurso ordinário interposto pelo parquê para cassar o diploma e declarar a inelegibilidade do deputado estadual Francisco Destito Francischini. No que interessa, reproduzo trechos da ementa do referido acórdão. A hipótese cuida de live transmitida ao vivo em rede social, quando em curso a votação do primeiro turno para mais de 70 mil internautas e que até 12 de 11 de 2018 teve mais de 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e 6 milhões de visualizações. O recorrido, que exercia o cargo de deputado federal, noticiou a existência de fraudes em urnas eletrônicas e outros supostos fatos acerca do sistema eletrônico de votação. Hipótese inédita submetida a esta Corte Superior é se ataques ao sistema eletrônico de votação e à democracia, disseminando fatos inverídicos e gerando incertezas acerca da lisura do pleito, em benefício de candidato, podem configurar abuso de poder político ou de autoridade, quando utilizada essa prerrogativa para tal propósito e ou o uso indevido dos meios de comunicação, quando redes sociais são usadas para esse fim. Os dividendos angariados pelo recorrido são incontroversos. A live ocorreu quando a votação ainda estava aberta no Paraná, ao passo que o acesso à internet ocorre de qualquer lugar por dispositivos móveis, reiterando-se que a transmissão foi assistida por mais de 70 mil pessoas afora os compartilhamentos do vídeo. Gravidade configurada pela somatória de aspectos qualitativos e quantitativos. O ataque ao sistema eletrônico de votação, noticiando-se fraudes que nunca ocorreram, tem repercussão nefasta na legitimidade do pleito, na estabilidade do Estado democrático de direito e na confiança dos eleitores nas urnas eletrônicas utilizadas há 25 anos sem nenhuma prova de adulterações. Além disso, reitere-se a audiência de mais de 70 mil pessoas e até 12 de novembro de 2018, mais de 400 mil compartilhamentos, 105 mil comentários e 6 milhões de visualizações. Na linha do parecer ministerial, a transmissão ao vivo de conteúdo em rede social no dia da eleição, contendo divulgação de notícia falsa e ofensiva por parlamentar federal em prol de seu partido e de candidato, configura abuso de poder de autoridade e uso indevido de meio de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do prélio eleitoral. Recurso ordinário provido para cassar o diploma do recorrido e declarado inelegível, com imediata execução do aresto, independentemente de publicação e recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário. Digo eu, considero que há tantas diferenças entre os casos que, com as mais respeitosas vênias, não há falar em procedência da presente AIGE com base no citado precedente. Destaco que o evento do indigitado deputado estadual ocorreu no dia do pleito, quando ainda havia votação no seu estado de origem. Isso significa dizer que a live promovida teve lugar quando já encerrados os atos de propaganda para todos os demais candidatos ao cargo de deputado estadual. Todos os eventos em apuração na presente AIGE, por outro lado, ainda que incluídas em sua inteireza todas as lives a que fez referência o doutor corregedor, ocorreram antes do período eleitoral. Para ser mais preciso, o evento com os embaixadores foi o único a ocorrer no ano eleitoral. É bem verdade que as ações de investigação judicial eleitoral podem se referir a fatos ocorridos antes do período eleitoral. Não é menos preciso que a antecedência dos fatos tendem a diluir o impacto do ilícito, de modo a desvanecer o requisito da gravidade exigido pela lei. Para além disso, outro ponto representa importante distinção entre o caso dos autos e o tido por paradigmático, qual seja, o eleitorado envolvido na disputa. O total do eleitorado do Paraná, da eleição geral de 2018, foi de 7.968.409 eleitores. O eleitorado brasileiro em 2022 era de 155.756.933 pessoas aptas a votar. Ainda que se considere a reunião com embaixadores estrangeiros, realizada pelo então presidente da República, como ilícito eleitoral, a mim não parece capaz de minimamente perturbar a legitimidade e a normalidade de um pleito do tamanho da eleição presidencial. Destaco ainda o próprio teor das declarações feitas, bem como o público primário dos eventos. Enquanto realizado pelo então deputado federal que disputava a eleição para o Legislativo Estadual era direcionada ao seu eleitorado, a fala do presidente voltava-se primariamente a embaixadores estrangeiros. Outra diferença crucial é o teor do discurso exarado pelo órgão investigado. Apesar de ser recheada de informações questionáveis que chegaram a distorcer fatos existentes, toda a fala do ex-presidente é baseada em suposições e sem impugnação perante o TSE do resultado geral das eleições presidenciais de 2018. Por outro lado, a live do multicitado parlamentar mimetizava os fatos programados policialescos ao vivo, que são pródigos em trazer fatos diretamente aos espectadores, ainda no calor do momento. Assim se iniciou a live do parlamentar. Urgente, pessoal, acabamos de pegar o primeiro caso grave e já identificamos duas urnas que eu digo são urnas fraudadas ou adulteradas. Agora é real, porque eu estou passando para vocês. Eu estou com toda a documentação da própria Justiça Eleitoral, um ato da mesa receptora da Justiça Eleitoral. É grave o que eu estou passando para vocês todos. E nós estamos estourando isso aqui em primeira mão para o Brasil inteiro, para vocês, urnas ou são adulteradas ou fraudadas, e com a ajuda do juiz eleitoral e do promotor eleitoral, a gente está trazendo essa denúncia gravíssima até o final. E nós estamos estourando isso aqui em primeira mão para o Brasil inteiro, para vocês, urnas ou são adulteradas ou são fraudadas, e com a ajuda do juiz eleitoral e do promotor eleitoral, a gente está trazendo essa denúncia gravíssima antes do final. Disse o parlamentar. Na fala do deputado, não tem cogitação, hipóteses ou dúvidas a respeito do processo eleitoral, mas a descrição de fatos que não deixa espaço para outra conclusão que não a existência de fraude eleitoral. Ainda que se admita que as falas se equivalem, via de consequência, que o evento com embaixadores promovido pelo ex-presidente era de cunho eleitoral em seu sentido estrito, mistério seria a avaliação da gravidade da conduta frente ao cargo em disputa. O corregedor ministro Benedito Gonçalves estabelece os parâmetros para avaliação da gravidade. A gravidade é um juízo de valor que se faz a respeito dos fatos provados. Sob o primeiro ângulo, qualitativo, examina-se sua reprovabilidade. Sob o segundo, quantitativo, analisa-se a forma como essa conduta reverberou no contexto de uma específica eleição, o que pode considerar a votação obtida, mas diversos outros fatores. Compõe-se assim a tríade para a apuração do abuso: conduta, reprovabilidade e repercussão. O papel da Justiça Eleitoral não é especular se práticas ilícitas foram ou não determinantes para a performance das candidaturas. Cabe-lhes avaliar se candidatos e candidatas, agentes públicos, detentores de meios midiáticos e empresários, dentre outros, respeitaram as condições necessárias para que o processo eleitoral se desenvolvesse de forma propícia à plena participação política do eleitorado em todas as suas dimensões, ao longo da campanha, no debate público, no momento da votação e ainda na conclusão do processo com a proclamação dos resultados e a diplomação dos eleitos. Na sequência, avalia os fatos à luz dos parâmetros estabelecidos. Em verbes,
No caso dos autos, a repetição massiva de mentiras sobre o sistema eletrônico de votação e as especulações insidiosas sobre ministros e servidores cumpriram o papel de permitir a conservação das bolhas imunes ao contraponto de informações oficiais a respeito da autenticidade dos resultados eleitorais. Essa estratégia manteve a coesão de um grupo em permanente estado de alarme e, ao mesmo tempo, consolidou, então, o presidente da República como fonte primária da cadeia de produção de conhecimento, como base no qual os seguidores tomariam decisões. Conforme visto, chegou-se ao ponto em que o primeiro investigado não tinha mais nenhuma preocupação em ter sua autoridade contestada. O grau de ousadia na difusão de mentiras crescia à medida que notava que a vigilância epistêmica dos seguidores havia cedido, não havendo risco de contraponto a praticamente qualquer coisa que dissesse. Não há dúvidas de que a prática discursiva do primeiro investigado se orientou pragmaticamente para difundir suspeitas graves e infundadas acerca da atuação do TSE e do sistema eletrônico de votação, com vistas a descredibilizar não apenas os resultados do pleito, mas todo o processo eleitoral brasileiro. Houve, inclusive, apelo implícito para que fossem canceladas missões de observação internacional, de modo a que não dessem áreas de legitimidade a uma farsa. Em segundo lugar, a reunião teve nítida finalidade eleitoral, mirando influenciar o eleitorado e a opinião pública nacional e internacional. Esse ponto abrange tanto o discurso quanto o perfil do evento. O discurso teve conotação eleitoral, inserindo-se o contexto das eleições presidenciais de 2022, ao menos sob as seguintes óticas. A. O tema central foi alertar para a iminência de uma suposta fraude nas eleições de 2022, aos moldes do que se afirmou ter ocorrido em 2018, quando votos teriam sido transferidos de Jair Bolsonaro para Fernando Haddad. B. Com reiteradas menções à polarização direita-esquerda, o candidato à reeleição exaltou seu governo e buscou apresentar como favorito pelo eleitorado por personificar valores do povo, apresentando um explícito contraste com seu principal adversário, que não teria aceitação popular e endossaria pautas que Jair Messias Bolsonaro apresentou como danosas para o país. C. Foi apresentada uma narrativa inventada, segundo a qual 3 sucessivos presidentes do TSE viriam atuando para garantir a vitória de Lula em 2022. C1, tomando elegível. C2, convidando as Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência, sem, segundo Jair Bolsonaro, intenção real de acolher sugestões que efetivamente impedissem a manipulação dos resultados em 2022. C3, adotando diversas medidas que seriam destinadas na leitura do candidato à reeleição a prejudicar seu lado. D, foram abordadas de forma expressa e crítica as missões de observação internacional previstas para 2022, sendo sugerido às embaixadoras e aos embaixadores presentes que desencorajassem o envio das missões, já que se destinariam apenas a conferir aparência de legalidade a um processo eleitoral viciado. E foi abertamente dito que o Poder Executivo garantiria recursos para implementar as sugestões das Forças Armadas até 2 de outubro daquele ano, defendida no discurso como a única forma remanescente de estancar a possibilidade de manipulação de números. O perfil do evento também assumiu feição eleitoral. O argumento da defesa de que o público-alvo se limitaria aos embaixadores presentes e que a ausência de capacidade eleitoral ativa é duplamente falho. Volto eu. Apesar da brilhante argumentação trazida pelo relator, não identifico a gravidade necessária para formar juízo condenatório em desfavor do investigado Jair Messias Bolsonaro. A concepção de gravidade, quando se trata das hipóteses de abuso de poder, perspassa a comprovação de forma segura da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta, aspecto qualitativo, e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, aspecto quantitativo. A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado substancialmente pelo desvalor do comportamento. AIG 0601-77905, relator, ministro Luiz Felipe Salomão, publicada no Diário de 11 de março de 2021. O pleito, que se findou em 31 de outubro de 2022, registrou o comparecimento de 123.414.906 eleitores e representou um acréscimo de mais de 6 milhões de eleitores em relação ao pleito de 2018. A percepção da segurança do sistema eletrônico de votação, inclusive, avançou, mesmo após a multicitada reunião com os embaixadores. De acordo com a pesquisa do Datafolha, veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, realizada entre os dias 27 e 28 de julho de 2022, a confiança no sistema eleitoral havia subido de 73% em maio daquele ano para 79% no período consultado. Os dados de audiência da TV Brasil no mês de agosto de 2022 indicam que a emissora ocupava o 5º lugar de audiência no país.
Entretanto, possuía tão somente audiência de 0,30 pontos de audiência, enquanto as emissoras líderes possuíam, respectivamente, 11,8, 3,4 e 3,33 pontos de audiência. Cada ponto de audiência equivale a 250 mil domicílios sintonizados. Assim, a audiência da TV Brasil equivaleria a 70 mil domicílios no mês de agosto de 2022. E essa circunstância, no cotejo com o quantitativo de eleitores votantes, afasta a ideia de que a conduta possui gravidade concreta a impactar negativamente a isonomia do processo eleitoral. Não encontro, em suma, ainda que considere como irretocável a valoração qualitativa feita pelo relator, desequilíbrio na disputa apto a autorizar a procedência da AIS e, consequentemente, aplicar a inelegibilidade ao investigado. Finalmente, sob o palio do artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, trago reflexões para a denominada minuta do golpe e outros 2 episódios relacionados ao pleito de 2022. Como se sabe, a aludida minuta, que continha os termos de suposto decreto de estado de defesa, foi apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e da Segurança, Anderson Torres, no dia 12 de janeiro de 2023, durante diligência determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito 4879, que tramita no STF. A meu sentir, pretendia a parte, com a juntada da citada minuta, realizar a ressignificação de todos os eventos existentes nesses autos. Isso porque, na narrativa dos investigantes, a minuta indicaria que tanto a reunião com os embaixadores como as outras manifestações do ex-presidente seguiam um minucioso plano de anulação das eleições em caso de derrota. Ocorre que a prova dos autos não autorizaria essa conclusão. Como afirmei no início de meu voto, o encontro com os embaixadores existiu num contexto de reação espontânea e refletida do investigado ao evento realizado pelo então presidente do TSE. Está lendo o voto dele, deve ainda durar por mais um tempo. Mais cedo, a ministra Carmen Lúcia já tinha anunciado também, né, o início logo no início do voto dela, inclusive, né, que ela acompanharia o relator, o ministro Benedito Gonçalves, formando maioria para poder tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível até 2030. Lembrando que nesse processo o PDT questiona os reiterados ataques, né, de Bolsonaro ao sistema eleitoral, partindo aí do encontro com embaixadores estrangeiros em julho de 2022, quando o ex-presidente levantou falsas suspeitas sobre as urnas eletrônicas, né? Na terça-feira, só para lembrar para vocês, Gonçalves já tinha manifestado pela condenação de Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Além de Carmen Lúcia, também já estava previsto votar, então, Cássio Nunes, que está falando aqui, está lendo o voto dele ainda, e ainda existe a previsão de hoje, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, também, né, dar o voto dele. Bom...